Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diz aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, por mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a festa do batismo do Senhor, com o qual encerramos este tempo do Natal. E, como havíamos dito, esta é a segunda das 3 manifestações. Este ano não teremos as bodas de Caná. Mas por que manifestação? Desde já, entremos no contexto. É o Pai que manifesta o Filho e a missão. Então agora revela-se ao povo de Israel quem é Jesus. E, dentro de tudo isso, nós vamos fazer a meditação de hoje, também recordando alguns aspectos do nosso batismo, não somente, mas aquilo que também os textos têm a dizer em profundidade em relação a Jesus e para a nossa vida. O profeta Isaías nos fala justamente o primeiro cântico do servo sofredor, que escutaremos na Semana Santa. Aqui está presente. Por quê? Porque o Evangelho, a palavra utilizada por João Batista para indicar Jesus, tem dupla tradução no português. Ele usa a palavra talia, que quer dizer servo, e também cordeiro. Quer dizer as duas coisas. Por opção de tradução, sempre traduzimos cordeiro, porque Jesus é aquele que vai se sacrificar para salvar a humanidade. Mas também indica servo. Então, aqui está o texto para indicar a continuidade com o evangelho de hoje. Diz: assim fala o Senhor, eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele promoverá o julgamento das nações. Este primeiro versículo nos mostra algo sobre o servo sofredor. A frase que vai ser dita pela boca do Pai, em certo aspecto, se encontra aqui. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Mas, no contexto que tem a indicar também esta frase, primeira coisa, o servo do Senhor, aquele que lhe é obediente, por isso sofre. Não é sofredor porque gosta de sofrer ou porque tem que sofrer, mas porque é fiel. E a fidelidade ao Senhor diante de um mundo que se opõe a Ele, de um mundo que abandonou a Deus, como o nosso hoje, a causa do sofrimento está aí, em ser fiel a Deus. Muitos nos negarão, não vão querer estar conosco, vão nos expulsar, perseguir, caluniar. Então, o Senhor o recebe enquanto ninguém o recebe. Essa frase fala do servo sofredor, o Cristo, mas também já tem algo a dizer para nós. Enquanto aqui se fala eis meu servo, no Evangelho o Pai diz eis meu filho. E assim,
Devemos de ter esta confiança que se somos servos do Senhor, servos fiéis, que o amam, nós seremos recebidos, acolhidos por Ele. Nele se compraz minha alma, o que está também no Evangelho, e tem a indicar que o Senhor dá todo o poder e toda a autoridade ao Cristo, para que governe, para que cuide do universo, o qual criou. E encerra o versículo dizendo: Ele promoverá o julgamento das nações. Qual julgamento? Aqui, se entrarmos em união com o Evangelho, vemos a justiça. Julgamento quer dizer justiça. E qual é a justiça? A justiça é realizar a vontade do Pai, é compreender seus desígnios, é viver seus ensinamentos, é buscar a santidade. Nisso está o julgamento. Nisso está a justiça. A justiça está no amor, mas o amor verdadeiro, não amor sentimentalista. O amor que sabe o que é o certo e o que é errado, e por isso corrige, e por isso escolhe o certo. Continuemos. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. O que estes dois versículos têm a nos dizer? O terceiro talvez nos faça entender o versículo 2. Por que não quebra a cana rachada? Aqui se fala de uma cana que já está dobrada, e de seca somente o mínimo esforço já quebrará. E o pavio, aquele pavio de uma vela que está quase se apagando, que se você fala perto do pavio, ele apaga. Ele não fará isso. Por quê? Porque este versículo está em ligação com o anterior. Simplesmente porque aqui está a demonstrar dois aspectos. O primeiro, a humanidade. Esta é a fragilidade da nossa humanidade, irmão e irmã. Está tão frágil por ter se separado e se desvinculado de Deus, por ter virado as costas a Deus, que qualquer ação mínima do Senhor, qualquer mínima demonstração do seu poder, a humanidade por si é destruída. Então não agirá assim, por quê? Porque ele quer, com a sua força, restaurar tudo aquilo que está destruído, que corre o risco de desaparecer. Mas este versículo no hebraico, recordemos, este texto também tem no hebraico indica as características do servo sofredor. Ele é assim. Por quê? Porque ele assumiu a nossa natureza. O Cristo, que celebramos estes dias de Natal, o assumir a natureza humana, igual a nós em tudo, exceto no pecado, ele é assim. Assumiu a nossa fragilidade, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Mas o mesmo versículo 3 continua: promoverá o julgamento para obter a verdade. Mais uma vez, julgamento, justiça, verdade, santidade. É isso que fará, para que possa reavivar a humanidade destruída e decaída. Mas o quanto permitimos que o Senhor faça isso conosco? Continuemos, não esmorecerá nem se deixará bater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Vemos então que a santidade deve de ser propagada, a vontade do Pai, os ensinamentos por toda a terra. O amor a Deus deve de ser ensinado por toda a terra. Mas o quanto permitimos que o Senhor nos utilize como seu instrumento para darmos continuidade à missão do Filho? Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir-lhes os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão,
livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Mais uma vez, a missão que escutamos neste último versículo semana passada. Aquilo que Jesus faz, a obra que ele realiza. Então o Senhor colocou como centro da aliança para que assim o Cristo possa abrir os olhos aos cegos, também através de nós. Tirar os cativos da prisão, também através de nós. E livrar do cárcere os que vivem nas trevas. A missão espiritual que nos é confiada. Mas o quanto temos realizado, permitido que o Senhor realize em nós sua missão. O Salmo 28 nos diz que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. E assim, continua dizendo, Filho de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Assim nós devemos de fazer. Tributar ao Senhor glória e poder. Como? Vivendo a justiça, vivendo o amor, praticando os seus ensinamentos e ajudando outros a chegar ao Senhor. Vamos agora ao Evangelho de São Mateus. Antes de entrarmos no Evangelho, tenhamos em conta algumas coisas. Jesus vai ter um encontro com João Batista no Jordão para o seu batismo. Tem uma distância entre os dois de território de 800 quilômetros. Jesus estava na Galileia, já João na Judéia, e ali batiza. Não se conheciam pessoalmente, a não ser pelo ventre de suas mães. Cada um teve uma vida por si. Jesus em Nazaré, João Batista em Qumran, provavelmente, no deserto. E agora chegou o momento deste encontro. João Batista está batizando aonde? Do outro lado do Rio Jordão. Mas qual a importância do Rio Jordão? Diferente do Tigre, do Eufrates e outros rios que aparecem na Bíblia, ao longo do Rio Jordão não se constituiu nenhuma grande cidade. Então, por que é importante? Simplesmente porque o Rio Jordão separa, de um lado, o povo escolhido, a nação santa, do outro, a terra pagã, todos os pagãos. João está a 9 quilômetros de distância do Mar Morto a realizar os batismos. Mas do lado pagão, não do lado judeu, não do lado da Terra Santa. Está do outro lado. E já compreenderemos o porquê. E ali, realizando esta missão, vem agora Jesus para este momento. Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Vemos que João rechaça, entre aspas, batizar Jesus. Por quê? Porque ele sabe que Jesus é puro. Ele sabe que Jesus é Deus. Ele tem esta consciência espiritual. O Pai lhe revelou, recordou-se provavelmente daquilo que vivera no ventre de sua mãe Isabel. Reconhece que Jesus não tem a necessidade. Para que era o batismo de João? Era um batismo preparando para o Messias. O povo de Israel sabia que o Messias estava para chegar. E então João disse, batizai-vos, convertei-vos, mudai de vida para viver a vontade de Deus, para acolher o Messias. E era para Jesus que João Batista estava justamente preparando este povo. Talvez um Messias diferente daquilo que João esperava, mas era ele. E então, o povo, agora vamos compreender, saía da Terra Santa, deixava de ser nação santa para se tornar pecadores, reconhecer a sua infidelidade. Reconhecer que foram infiéis a Deus, que pecaram, que ultrajaram, que não viveram aquilo que o Senhor pedira, e assim, reconhecendo quem eram, se deixavam batizar por João Batista. Um batismo que fazia o quê? Que demonstrava uma morte por afogamento e uma vida nova.
uma vida nova que Deus lhes dava. E assim, depois reentravam verdadeiramente na Terra Santa. Era o caminho espiritual, não só o caminho físico que deveria de ser feito. Era o caminho espiritual feito através deste batismo. E é isso que Jesus está procurando com João. E por isso João quis negar-lhe o batismo, sabe que não há o que ser perdoado, sabe que Jesus é fiel a Deus. O que deve de ser feito? Jesus vai dar a resposta. Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus fala que deve de cumprir toda a justiça. Qual é a justiça? O amor ao Pai, a vontade do Pai. Jesus se humilhou, mesmo não tendo pecado aqui, assume todo o pecado já, não somente na cruz, mas assume todo o pecado nosso que ele assumiria na cruz durante o batismo, para santificar as águas com as quais nós seríamos batizados. Recordemos isso. E assim, João aceita e faz o batismo. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo pousar sobre ele. Este versículo que tem a indicar. Jesus vê o Espírito descer sobre ele. Mas o Espírito Santo não é um com o Pai e o Filho? Sim. Mas recordemos, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E aqui a sua humanidade se entrega, recebe totalmente o Espírito Santo. E assim, Jesus recebe o Espírito Santo como uma pomba, para recordar o quê? O dilúvio, a nova humanidade que nasce, a nova criação de Deus, que vem agora através de Jesus. Morre o pecado e nasce um Filho de Deus. Recordemos, assim como no nosso batismo, morre o pecador e nasce um Filho de Deus. Então, e do céu veio uma voz que dizia: este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Versículo que está já na primeira leitura. E o que tem a dizer este versículo? Do céu. Há um dos textos, um dos salmos que faz uma seguinte oração: Senhor, até quando ficarás irado contra nós? Até quando os céus estarão fechados? Por quê? Porque se acreditava que existia os céus, 7 céus. O 7º céu é onde Deus se encontrava. Então, por causa da infidelidade do povo de Israel, de seus pecados, de tudo aquilo que fizeram contra Deus, de viverem a idolatria, os erros dos seus tempos e tudo mais, eles tinham a noção de que os céus estavam fechados e Deus não falava mais com o povo de Israel. Lhes havia abandonado. E perguntavam até quando. O Salmo diz isso. E aqui é como se o momento chegou. Deus agora falou. Ele não só abriu os céus, mas ele mesmo falou: este é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. No qual eu dou tudo para que ele governe. Todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria, aí está o Messias. É o Pai que agora revela o Filho. Diz que o seu Filho chegou. Em outros evangelistas, escutamos ainda a palavra no final: escutai-o. Devemos escutá-lo, praticar o que ele ensina. E agora, voltemos para nós, para o nosso batismo. Se o batismo de Jesus também reflete o nosso batismo, o que tem a nos dizer? Primeira coisa, devemos de recordar aquilo que o povo de Israel fez como experiência e Jesus também. Nós fomos, a maior parte, batizados na infância. Não tínhamos consciência, não tínhamos grandes pecados, não havíamos tantas falhas, infidelidades ao Senhor. Mas, ao longo da vida, sabemos que, infelizmente, fomos infiéis. Em pequenas coisas ou grandíssimas coisas. Então, a primeira coisa é nos retirarmos
daquilo que achamos ser santos. Somos um povo em busca da santidade. Mas como aqueles que se deixaram batizar por João, devemos de reconhecer: sou pecador, abandonei a Deus, lhe fui infiel, necessito mudar o caminho, necessito converter minha vida. E isto, então, vai desembocar aonde? No sacramento da penitência, onde recordamos que somos infiéis ao Senhor. E pela penitência, nós, assim, buscamos a conversão, a mudança sincera de vida. Recordemos, não devemos ir para a confissão pensando: e se eu pecar de novo, depois eu me confesso. De forma alguma. Por um erro, por uma fraqueza, recebemos a misericórdia de Deus. Agora, se abusamos contra a misericórdia divina, alcançada no perdão dos pecados, nos restará a justiça? E Deus é justo juiz? Então devemos de buscar, pelo sacramento da penitência, restaurar o sacramento do nosso batismo. O batismo que um dia recebemos. Nos propor em fazer o caminho, em lutar contra o pecado, contra a idolatria, contra o eu, o egoísmo, o pensar somente nas minhas vontades, minhas paixões, e escutar o Filho, e escutar Jesus, e viver o que Jesus nos ensina. Recordemos, pelo nosso batismo, também nós recebemos o Espírito Santo e a filiação adotiva em Jesus Cristo. E se recebemos a filiação, aqui nós devemos de viver como Jesus? Por quê? Porque o Pai, ao falar, este é meu filho, o que revela o Filho? O ser igual ao Pai. O ter as feições do Pai. O agir igual ao Pai. E o quanto temos vivido igual a Jesus? Agido como Jesus? Vivido como Jesus? É isso que o Senhor nos chama, irmão e irmã. E ainda devemos de recordar, nós nos tornamos filhos de Deus adotivos em Jesus, pelo batismo, por obra do Espírito Santo. Ok, até aqui, claro. Porém, nós recebemos ou fizemos votos no nosso batismo. E olhemos, todos os sacramentos nos pedem votos. O batismo nos pede sermos filhos de Deus, não somente com um papel. Não pensemos, como muitos pensam, que vão chegar na porta do céu e dizer: eu sou teu filho, porque eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está aqui o comprovante do meu batismo. Sinto muito. Não vale de nada um papel se eu não vivo aquilo que eu recebi, se eu não vivo como filho de Deus, se eu não pratico os votos do meu batismo, de buscar a santidade, de viver a minha fé. De viver aqui a minha fé não é somente praticar ritos externos, mas viver aquilo que eu pratico. Tudo deve de caminhar unido. Vida e sacramentos e ritos e orações. Não posso separar as coisas, viver com esquizofrenia espiritual. E ainda, olhemos para os demais sacramentos. Matrimônio pede votos. O sacramento da ordem pede votos ao sacerdote. O sacramento da crisma, também. A confissão, também. O compromisso de mudar de vida e não pecar mais. E assim sucessivamente. Mas, irmão e irmã, o quanto lembramos esses votos? O quanto recordamos e meditamos os votos do nosso batismo? Algum dia nós paramos para pensar os compromissos do nosso batismo e nos pusemos a questionar se estamos nos esforçando para vivê-los? Para sermos verdadeiramente um outro Cristo na Terra? Sermos como Jesus? Porque devemos de refletir isso. Mas alguma vez na vida paramos para, ao menos, pensar 10, 15 minutos, uma hora na vida e nos questionar e cobrar de nós mesmos aquilo que é a nossa obrigação enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus? Jesus praticou toda a justiça, todo o amor ao Pai, cumpriu tudo que o Pai pedia, tudo que o Pai ensinava. Mas e nós? Praticamos?
Por fim, Atos dos Apóstolos nos diz: naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Mais uma vez, justiça. Vimos aqui praticar a justiça, praticar o amor a Deus, o amor pleno, onde eu escuto seus ensinamentos, seus mandamentos e vivo tudo aquilo que o Senhor me ensina. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então vemos as ações que o batismo também traz a nós. Anunciar o Evangelho. Seguir a missão que Deus nos confia no mundo, de evangelizar, de curar, de libertar. Talvez não como Jesus, tampouco como exorcista, porque exorcista é só um sacerdote. Talvez tenha o dom da libertação, mas não é exorcismo. Mas tenhamos em conta, Deus nos dá esta missão de, com palavras e obras, continuar aquilo que Jesus realizou. Porque, sendo filhos, revelamos o Pai. E como revelamos o Pai? Como o Filho revelou, o único Filho, no qual nós nos tornamos filhos. Mas o quanto, irmão e irmã, nós temos realmente revelado o Pai, como Jesus hoje foi revelado pelo Pai, o quanto temos revelado o Pai aos demais, recordando e vivenciando o batismo que o Senhor Deus nos concedeu? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos o batismo que um dia recebemos. E assim, vivendo a fidelidade ao Senhor, a santidade, praticando suas obras, sua palavra, meditando e vivenciando tudo que o Senhor nos propõe, possamos anunciá-lo a todos, para que, anunciando sua palavra e sua luz ao mundo, possamos um dia habitar na sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, peça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.